Eu quero aproveitar e cumprimentar os nossos irmãos internautas. Você que nos acompanha através da internet, pelo Facebook oficial da DEF, ou pelo Instagram, pelo Spotify, sempre nos ouvindo, ou você que sempre está também pela Rede Semear no YouTube, ou pelo nosso canal Mel de televisão, aqui em Portugal, ou pelo site adefeuropa.com. Deus abençoe a sua vida de forma especial. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 10 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda ouvirá, primeiro, a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Amém? Meus queridos seletos adefenses, nobres ouvintes pela Rede Semear, nós vemos aqui a palavra do profeta Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias foi o profeta que nos olhares humanos não teve sucesso. Por que Jeremias não teve sucesso? Porque Jeremias, ele profetizou durante o mandato de 5 reis de Judá. Durante a passagem de 5 reis, ele profetizava em Judá, em Jerusalém, e a Bíblia diz que durante 40 anos, ele profetizou naquela cidade e naquele país. A Bíblia diz que a profecia de Jeremias era uma profecia forte, que abalava os ossos dos que lhe ouviam. E a Bíblia disse que durante esses 40 anos, ninguém, absolutamente ninguém, ouviu a voz, ouviu a palavra de Jeremias. Jeremias, nos olhares humanos, é verdadeiramente um profeta sem sucesso, um profeta que não ganhou ninguém. Pelo contrário, o que Jeremias mais ganhou foi o ódio das pessoas. O que Jeremias mais ganhou foi verdadeiramente o pavor das pessoas. As pessoas não gostavam de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias falava a verdade que Deus assim colocara no seu coração para falar para o povo. E nós bem conhecemos que Jeremias, ele escreveu o livro das Lamentações, porque Jeremias, ele não fazia outra coisa a não ser lamentar, chorar. Ele chega a dizer nas suas palavras: quem me dera que os meus 2 olhos fossem 2 fontes de águas, para que eu pudesse chorar todos os dias por Jerusalém. Nós vemos um profeta amante, um profeta que amava, um profeta que desejava ver o progresso,
desejava ver o sucesso, desejava ver o crescimento, o desenvolvimento de Israel, a saber, Judá, Jerusalém. Ele queria ver aquele povo realmente voltar para Deus. E nós vemos que não foi isso que aconteceu. Cada vez mais, mesmo com a palavra de Jeremias, o povo se afastava cada vez mais de Deus. E as pessoas às vezes têm esta tendência: quanto mais você fala de santidade, quanto mais você fala de pureza, quanto mais você fala realmente de que as pessoas devem se aproximar de Deus e deixar o mundo, parece que mais elas afastam, porque as pessoas não querem ouvir falar sobre o pecado. Se falar do pecado, elas se afastam. Se falar sobre pecado, elas não gostam. Se falar sobre o pecado, elas acham ruins. Mas uma coisa eu quero dizer para você: a igreja de Jeremias ainda continua aberta na terra. Embora alguém não queira que a verdade, aleluia, seja dita, mas a verdade precisa ser dita, porque a Bíblia Sagrada não mudou, ela é ainda a mesma, aleluia, e ela permanecerá para sempre. A palavra de Deus é imutável, aleluia. Embora não haja sucesso, embora não haja crescimento, embora não haja desenvolvimento, embora alguém pode se afastar, a palavra de Deus, ela deve ser anunciada, ela deve ser pregada, ela deve ser implantada no coração das pessoas. E nesta manhã eu venho dizer para você de forma categórica, aleluia, a igreja de Jeremias ainda mantém acesa a voz de Jeremias, ainda mantém acesa na terra, a voz de Jeremias ainda continua soando nos nossos ouvidos, a voz de Jeremias ainda continua soando nos quatro cantos da terra, aleluia, santidade e adoração e serviço ao Senhor. Precisamos urgentemente voltar para Deus. A humanidade está cada vez mais corrompida, a humanidade está cada vez mais se distanciando de Deus. E nós podemos observar que a igreja de Cristo, ela não pode se misturar com o mundo. Deus nos fez um povo seleto, um povo diferente, um povo voltado para Deus, um povo que ama a Deus, um povo que não se envolva com o mundo. Nós somos um povo separado. Deus escolheu o seu povo e nós temos que ser diferenciados do mundo. Quando você vê o mundo gostar de alguma coisa, você logo deve aborrecer. Se o mundo lança algum modismo ou alguma moda, é bom que você afasta. Tudo que este mundo oferece é para corromper a vida do homem. Eu disse aqui na Santa Ceia passada que hoje nós não podemos mais assistir o que está passando na televisão, porque tudo é para corromper o homem, é tudo de interesses próprios na área financeira, na área do negócio, na área empresarial. Há um interesse de venda, há um interesse de comércio, há um interesse também do diabo de implantar nas pessoas o que ele tem projetado no inferno, e a igreja de Cristo tem que manter lavada, deve manter pura, deve manter santa,
afastar. A igreja de Deus deve manter, aleluia, se aproximando de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, Deus aproxima de você. Quanto mais você ama Deus, mais o amor de Deus resplandece na sua vida. Quanto mais você, aleluia, começa a dar ênfase a Deus, aonde quer que você esteja, Deus começa a aparecer na sua vida. Você quer ver Deus aparecer na sua vida? Você começa a dar glória a Ele, começa a dar louvor a Ele, começa a dar exaltação a Ele, começa a dizer: Deus é maior, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é santo, exige santidade. Deus é o meu Deus, Deus é o meu Senhor. Eu não abro mão dele, eu não abro mão da tua glória, eu não abro mão das tuas bênçãos, eu não abro mão, aleluia, de fazer a sua vontade. Aleluia. O que nós podemos observar aqui? Um povo reclamando. E o que o povo disse? O povo disse o seguinte: ah, Jerusalém está deserta, não tem mais animais. Nós víamos tantos animais, agora não vemos mais animais nas ruas. Até o povo sumiu da rua, não tem ninguém na rua, está completamente deserta. Sabe por que não tinha mais animais na rua? Porque eles, os próprios judeus israelenses, eles tinham comido os animais, porque Deus começou a afastar. E quando Deus começa a afastar, começa a vir a escassez. Quando Deus começa a afastar, meu irmão, começa a vir a escassez, a falta de tudo. Por isso eu digo o seguinte: quando Deus se aproxima de uma pessoa, começa a chegar a bênção. Quando Deus aproxima de uma casa, começa a chegar a bênção. Como Deus entra em um país, começa a chegar a bênção. Quando Deus começa a chegar em uma cidade, aleluia, chega a bênção. Lá em Guiné-Bissau, quando eu cheguei e olhei aquela nação, aleluia, lixo no meio da rua, a cidade cheira mal. Eu levantei as minhas mãos e eu disse para o pastor Pascoal: eu estou sentindo um negócio gostoso aqui, Pascoal. Ele disse: o que, pastor, o que o senhor está sentindo? Deus vai trazer prosperidade a essa nação, aleluia, porque o Espírito de Deus está entrando aqui, aleluia, onde a glória de Deus, a bênção do Senhor, aonde Deus entra, Ele desmantela, Ele quebra, Ele destrói, Ele desfalece o poder das trevas. Aonde Deus chega, aleluia, a bênção chega, a prosperidade chega, Deus manifesta a sua glória. Oh, aleluia, aleluia. Você quer ver as coisas acontecer? Se aproxime de Deus. Na mão de Deus a bênção, na mão de Deus a alegria, na mão de Deus a paz, na mão de Deus há o que você precisa. Porque você quer afastar de Deus, porque você fica longe de Deus. Se aproxime de Deus e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Agora você quer ver a escassez, quer ver, aleluia, a fome, quer ver a tristeza, quer ver a angústia, quer ver a doença, quer ver a morte, aleluia, fica longe de Deus. Mas se quer ver tudo ao contrário, ao seu favor, aleluia, aproxime-se de Deus. Israel ficou em uma situação tão caótica, escute, amados, que é para chocar, que eles tinham desejo de comer fezes, porque não tinham o que comer. Animais já não existia mais. Mães desejando comer os seus filhos. Jeremias disse: olha, seria melhor
seria ser mais aliviado morrer na mão do inimigo do que vocês estarem perecendo como estão perecendo. O que o povo fez? Eles deixaram a Deus. E Deus sempre levanta os seus profetas, irmãos. Deus sempre levanta o seu povo. Aleluia. Não adianta nós querermos viver da nossa conta própria. Você é propriedade, aleluia, exclusiva, peculiar de Deus. Você não pertence a você mais. Você não pode mais fazer o que você quer, o que você deseja, o que você sonha. Não, você tem que fazer o que Deus quer, aleluia, o que Deus deseja e o que Deus sonha através da sua vida. Você deve viver os sonhos de Deus, não os teus sonhos. Você deve se apresentar e dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Deus, eis-me aqui, Senhor, eu me coloco diante da sua presença para fazer a tua vontade. Não é sair por aí querendo fazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu próprio querer, que agora a doutrina de igreja, costume de igreja, pastor nenhum manda em mim. Tem pessoas que não sabem mais onde ficar. Ele quer ficar onde ele se sente à vontade. Ele sai daqui, ele vai para ali, ele vai para acolá. Ele não tem mais compromisso com a palavra, ele não tem mais compromisso em fazer raiz, aleluia. Ele não tem mais compromisso, aleluia, com pastor nenhum, com igreja nenhuma. Ele quer viver uma vida libertina, uma vida completamente liberal, uma vida completamente, aleluia, sem ordem, sem decência. Mas se você quer viver os planos de Deus, aleluia, tem que ter decência, tem que ter ordem, tem que ter santidade, tem que ter pureza, tem que estar debaixo da bênção espiritual. Aramassou te carabassarabagás. Durimicote que me ande harabagachai. Durimicote que me ande harabagarabagachai. Oh, aleluia. A minha vida não pertence mais a mim, a sua vida não pertence mais a você, meu irmão. Aleluia. Tira da sua cabeça que você manda em você. Tira da sua mente que você é propriedade exclusiva sua. Não, você é propriedade exclusiva de Deus. Quem manda na sua vida é Deus. Quem comanda a sua vida é Deus. Quem comanda os seus passos é Deus. Quem te guia é Deus. Aleluia. Quem vai fazer a vontade dele na sua vida é Deus. É Deus é quem vai dizer. Aleluia, Deus é quem vai fazer, porque é Deus que comanda a sua vida. Mas como, pastor, alguém possa desejar a querer comer o seu próprio filho? Escassez. Quem, pastor, deseja comer as suas próprias fezes? Escassezes. Quem, pastor, vai comer os seus próprios animais? Escassezes. O homem sem Deus, irmãos, ele faz até o que você não imagina que ele possa fazer. Pastor, mas me explica, como que Deus permite uma coisa dessa? Não é Deus que está permitindo, quem está permitindo é o homem. O homem que se afasta de Deus, irmãos, a tendência dele é o fracasso. Eu não estou dizendo, irmão, o ímpio, não. Eu não estou dizendo o ímpio. O ímpio, eles estão lá nas suas prosperidades. O ímpio, ele está lá vivendo as suas vidas, eles não conhecem a Deus. Eu estou falando de quem conhece a Deus. Você já experimentou e você conhece Deus. Como podemos chegar ao nível? Israel conhece a Deus. Israel tem Deus como seu Deus.
Deus que dava o rei, era Deus que dava o sacerdote, era Deus que dava tudo. A confiança de Israel era em Deus. Nós vemos aqui que nas nossas lições da escola bíblica para todos, nós estamos estudando de tudo que tinha no campo. Israel vinha e consagrava a Deus. Tudo, a lavoura, os animais, tudo que eles tinham, eles levavam, porque era uma exigência de Deus, para que eles viessem reconhecer que aquilo não era eles. Eles traziam para Deus e diziam: Senhor, aqui está a minha oferta a Ti, Senhor, em demonstração de que eu sei que eu não posso, que eu não sou, que eu não tenho, e que eu não faço, e que é o Senhor é quem tem feito essas coisas. Então eles davam a Deus, era uma exigência de Deus, para que eles lembrassem que Deus é quem faz todas as coisas. Como pode alguém conhecer a Deus? Como pode alguém viver em Deus e de repente começar a se afastar de Deus? A Bíblia disse que Deus foi afastando, porque é dessa forma, a mesma medida que você afasta de Deus, Deus vai afastando também de você. E Deus vai afastando, e quando Deus vai afastando, as providências que são deles, que é dele, que provém dele, que vem dele, o que acontece? Começa a entrar em situações difíceis. Mas o profeta Jeremias, ele profetiza bênçãos agora para Israel. Ele diz: vocês irão ouvir 6 vozes. Quantas vozes? Aleluia. Voltando-se para Deus, vocês irão ouvir 6 vozes. A primeira voz, diz o profeta Jeremias, usado por Deus, a voz de gozo. Na cidade que vocês estão dizendo que está deserta, sem animais, sem homens, a cidade está totalmente deteriorada, a cidade está acabada. Nesta cidade que está sem animais e sem moradores, está o caos e a tristeza e a angústia e a dor. Vocês ainda ouvirá a voz de gozo. Aleluia. O que é gozo? Aleluia. O que é gozo? Irmão, gozo é diferente de alegria. A primeira voz é voz de gozo, a segunda voz é voz de alegria. Primeiro, voz de gozo. Segundo, voz de alegria. O que é voz de gozo? A voz de gozo, irmãos, é aquilo que somente você pode sentir, que o irmão não pode sentir do seu lado. Gozo, olhe para cá que eu vou revelar para você. Gozo é a alegria implodida. Gozo é a alegria implodida. Dicionário Abraham Robson Ferreira. Gozo é a alegria implodida. O que é isso? É uma alegria que para dentro, que ninguém pode sentir por você. Você é que sente. Aleluia. Você começa a sentir aquele gozo, aquela coisa. A pessoa olha para você, ele não percebe, mas só você percebe.
Aleluia. Quando nós estávamos indo para fazer a obra missionária na Espanha, e eu tinha comprado um carro zerado, e eu coloquei na mão de alguém para dirigir, e nós fomos para a obra missionária. E quando nós entramos na Espanha, e o motorista está aqui, a saber, o pastor Carlos Rodrigues, ele está aqui dirigindo o carro. De repente ele começa a chorar, e ele diz: pastor, eu estou sentindo um gozo aqui dentro. Eu olhava para ele, eu não percebia, não dava para ver, aleluia, mas ele dizia: pastor, eu estou sentindo um gozo. Eu disse: homem, põe a mão no volante, você está dirigindo, aleluia. Pastor, mas eu não estou contendo, está um gozo, está algo queimando dentro. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: você sentirá um gozo tão grande, aleluia. Vai haver uma voz de gozo, vai haver uma voz de gozo, vai haver a voz de gozo. Dentro daquele carro, eu esperava um sinal de Deus, de que aquela obra missionária, aleluia, era de Deus. Se Deus estava mandando mesmo nós para ali, eu angustiado, agoniado, porque eu não gosto de andar fora da direção de Deus. Eu queria um sinal, eu queria que Deus falasse alguma coisa, e de repente alguém começa a sentir e dizer a voz do gozo, a voz do gozo, aleluia, a voz do gozo, a voz do gozo. Oh, aleluia. Está chegando o coração entristecido, a voz de gozo na tua alma. Deus vai trazer uma voz de gozo. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. A Bíblia diz que o noivo, porque também o versículo fala que nós iremos ouvir a voz do noivo. A Bíblia Sagrada diz que no caminho de Emaús ia Jesus conversando com os discípulos. Eles não sabiam que era Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos e eles não sabiam. E Jesus acompanhou eles, e eles iam voltando para casa triste, dizendo: nós fomos derrotados, o nosso Cristo morreu, o nosso Cristo, aleluia, está sepultado, o nosso Cristo, aleluia, desapareceu. Ele prometeu tanta coisa, agora está lá na tumba. Ele prometeu tanta coisa, agora está lá, aleluia, sepultado. E de repente aparece um varão e começa a acompanhá-los, e vai aquele varão conversando com eles, e vai aquele varão, e vai aquele varão, e aquele varão tinha voz de noivo, 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 voz de noivo. Aquele varão tinha a voz do noivo. Oh, aleluia. Haverá um gozo, porque você vai ouvir a voz do noivo. Oh, aleluia, aleluia. E Jesus vai, presbítero Ícaro Souza, vai Jesus no caminho de Emaús conversando com eles. Eles não sabiam, mas Jesus falava, Jesus conversava. Ele dizia e os discípulos iam para Jesus: será que você é forasteiro em Israel? Você não sabe do que está acontecendo? Ele disse: não estou sabendo não. Diz: pois é, mataram o nosso Cristo. E fica, aí vai eles andando e vai falando para Jesus da sua tristeza, aleluia. E de repente eles chegam na casa onde eles iriam ficar hospedados. Eles disseram: fica conosco, fica conosco. Eu não posso, eu tenho muito trabalho para fazer, eu sou noivo, vocês não sabem, eu tenho muita coisa, eu tenho que fazer, muita visita ainda hoje, aleluia. E aí eles começam ali: então come pelo menos conosco. Aí foi comer com Jesus, foi comer com eles. Aí quando ele parte o pão,
Deus vai fazer você voltar à lembrança. Deus vai fazer você voltar à lembrança. No partir do pão, Deus vai fazer você voltar à lembrança. E quando Jesus parte o pão, aí eles viram, lembraram. Só que o que acontece? Jesus desaparece. Mas aí o gozo, o gozo. Aí um disse para o outro, era ele. O outro disse, realmente era ele. Era o noivo, sim, era o noivo. Por acaso, quando o noivo falávamos conosco, o nosso coração não enchia de gozo. O nosso coração queimava. Aleluia, tem gente aqui com o coração queimando. É o gozo da voz do noivo. O noivo está falando. Se encha deste gozo. Oh, aleluia. Aleluia. Receba este gozo agora, porque o Senhor quer que o seu povo seja cheio do gozo do Espírito. Quando você ouve a voz do noivo, o coração enche de gozo. Há um problema grande, missionária Marleide. Viu, missionária Elenai? Há um problema grande que às vezes nós não sabemos explicar para as pessoas. Você diz assim, eu gostaria de explicar, mas não consigo. Está queimando. Aleluia, é algo dentro da gente que mexe. É um gozo, porque quando ele dá, aleluia, ele manifesta a sua glória, ele manifesta o seu poder. Vem um gozo, porque nós entendemos que é a resposta de Deus para a nossa vida. Somente você sente, somente chega ao teu coração, porque Deus faz queimar. Pastor Ronilson Vieira, eu vou informar para vocês o que é gozo e o que é alegria. Pastor Rui Felipe, aleluia, tem gente que não sabe a dimensão do que é ter um gozo dentro da sua alma. Às vezes tem pessoas que não nos entendem, aleluia, por isso que ser crente é diferente, porque somente quem pode ter esse gozo é quem serve a Ele, é quem é para Ele, é quem faz para Ele, é quem decidiu se desgastar por Ele, é quem decidiu, aleluia, verdadeiramente se expor completamente a Ele.
Gozo, presbítero Cefas. Estou vendo pessoas já sentindo aqui este gozo. Gozo. O que é gozo? Estão preparados? Gozo é aquilo que está dentro que vem de fora. Gozo é aquilo que está dentro que vem de fora, que vem de um ser superior, que vem do além, que vem do inimaginável. Isso é gozo. O gozo vem de um lugar aonde nós não podemos imaginar. Por isso que o gozo não tem como você explicar o gozo que está sentindo. Ele vem de fora para dentro. E somente quem pode fazer isso é Deus. Só o Espírito Santo de Deus para fazer um coração entristecido, angustiado, para fazer alguém que perdeu tudo, para fazer alguém que perdeu o esposo para as drogas, para fazer, aleluia, de uma mãe que perdeu o filho, para fazer de um pai que está desolado, sentir este gozo, somente Deus. Então o gozo é algo que vem do além, que vem de Deus, para curar o que precisa ser curado por dentro. Eu nunca vi alguém dizer que está com gozo, com voz de gozo, e está depressivo. Eu nunca vi alguém dizer que está com gozo, algo queimando, o evangelista Wanderson Martins, viu, pastor Jackson Elias, alguém que está com gozo, reclamando, não, ele está numa dimensão, aleluia, pastor Veras, uma dimensão que o outro não está. Do lado você vê que a pessoa está frio, está fraco, está ali, mas ele está sentindo aquela coisa. Você só vê o olho sair lágrimas. Aleluia. Dessa forma, pastor Tiago Silva, a pessoa começa, os seus olhos saem água. Ele não sabe, compreende. Pastor Romeu Ramos, pastor João Paulo, ele não consegue explicar o que está acontecendo. Aleluia. Ele está dizendo, está envolvendo uma coisa em mim, tem um gozo. Eu parece que estou sentindo uma coisa na minha garganta, uma coisa gostosa, mas eu não sei dizer o que é. Nessa noite tem gente sentindo isto aqui, porque é o Espírito de Deus. Gozo é aquilo que vem de fora para dentro. E por isso aqueles dois discípulos disseram: por acaso nosso coração não queimava quando nós ouvíamos a voz do noivo?
escute. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos. Eles já sabiam, já estavam alvoroço que Jesus tinha ressuscitado. Mas a maioria ainda não tinha visto Jesus. Os 2 discípulos já tinham corrido e dito para os outros discípulos. Aqui é a voz da igreja dizendo: Ele ressuscitou. A voz da noiva, a voz da esposa. Ele ressuscitou. Não é possível, Ele ressuscitou. Aí Pedro diz: eu quero ver. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Pedro e João saíram correndo desesperados e foi para o túmulo, porque eles tinham ouvido a voz da noiva, a voz da igreja. A igreja diz: Ele ressuscitou, Ele vive, Ele é ressurreto entre os mortos. E Jeremias está dizendo: vão ouvir a voz de gozo, vão ouvir a voz da alegria, vão ouvir a voz do noivo, vão ouvir a voz da noiva, a voz da igreja, vão ouvir a voz da adoração. Agora escute. Quando João e Pedro recebeu a notícia, a voz da igreja, porque quem anuncia a ressurreição é a noiva, é a esposa. A esposa, pastor Theo Daniel, não está viúva. Eu sei que é coisa nova que você está ouvindo, mas quem mandou você vir? Então a voz da noiva diz: Ele ressuscitou. Quando Pedro e João ouviu isso, as Marias informando a voz da igreja. Aí Pedro e João, irmãos, entrou isso dentro deles, o gozo. Se tem uma notícia de alguém que você ama muito, alguém que você quer muito, você está triste, está angustiado, está ali, irmãos, ninguém pode consolar. Quem pode consolar uma pessoa que está de luto? Eu depositei minha confiança toda nele. Eu larguei as redes, eu larguei o meu trabalho, eu larguei a minha família, eu larguei o meu povo. Eu lancei a minha esperança nele. Agora ele morreu e agora ele está sepultado. Aí chega a notícia, a voz da noiva: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele está vivo, 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 Ele está vivo. Aí você quer saber o que acontece? O gozo, irmão, até é tão grande. Irmão, quando Deus me deu essa mensagem na madrugada, eu quis voar. Porque o gozo era tão grande na minha alma. Eu olhei do terraço lá do apartamento que eu moro e disse: meu Deus, 12. São 12 andares, Senhor. Mas a vontade é de voar. Aleluia, glória a Deus. Porque quando vem o gozo, irmão, aí a Bíblia diz que é Pedro e João, irmãos. Quando João olhou para Pedro, Pedro olhou para João, João, que era amigo íntimo de Jesus, partiu, desapareceu da frente de Pedro. Aí Pedro, quando olhou, que viu que ele tinha corrido, aquele gozo tomou ele também. Ele saiu e saíram correndo. E aí vai Pedro, e aí vai João correndo. Daqui a pouco Pedro acompanha João e diz: quem
quem vai chegar primeiro é eu tenho mais gozo, eu estou mais alegre, eu estou mais feliz. Ele ressuscitou, Ele está. Então eles chegam lá, está lá só os lençóis. Pastor bagunçado, jogado para cima, não, dobradinho. Aleluia. Porque se tem uma coisa que ele é organizado. Oh, aleluia. Eu fico olhando alguns crentes por aí, irmãos, acorda e larga a cama, virado de cabeça para baixo. Arruma a sua cama depois que você levanta. Aleluia. Porque você serve a alguém que é organizado. Então Pedro chega, e quando ele entra, ele diz: mas o que está acontecendo por aqui? Os lençóis dobradinho, tudo dobradinho. Aleluia. O gozo tomou conta deles. Aí começaram a noiva a anunciar a ressurreição de Cristo Jesus. O noivo está vivo, 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 o noivo está vivo. A esposa não está, aleluia, de luto mais. O noivo está vivo, o noivo, meu Deus, o noivo. Oh, aleluia. Ele está vivo, Débora Martins. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele. Agora escute. Estavam 10 reunidos no mesmo lugar, e eles conversando um com o outro e dizendo: mas como pode? Aí os dois do caminho de Emaús diziam: nós vimos, nós falamos com ele, nós não percebemos, o nosso coração queimava, a nossa alma via um gozo como nós estamos sentindo aqui agora, um gozo. E Pedro, eu fui lá, só estavam os lençóis. Aí as mulheres diziam: nós também contemplamos ele está vivo. Aí de repente, aleluia, as portas estavam todas fechadas, aleluia, não tinha brecha no telhado. Aí entra um ser de branco, aleluia, e entra, e a voz do noivo diz: Pai seja convosco. Ouça a voz do noivo, ouça a voz do noivo, ouça a voz do noivo. Paz, 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 paz seja convosco. Oh, aleluia. Esta é a voz do noivo, paz. O Senhor sabia que estava inquieto, apreensivo, sem paz, agoniado. Mas como é que é isso? O que é que vai acontecer? Ele chega e diz: fica tranquila, noiva, paz seja convosco. Ouça a voz do noivo. Ouça a voz do noivo. Você que está agoniado, triste, angustiado, você que está desesperado, você que não sabe mais o que fazer, você que tem tentado resolver os seus próprios problemas, as suas próprias agonias, as suas próprias angústias, ouça a voz do noivo: paz seja convosco. Pastor, o senhor disse que iria explicar a diferença de gozo para alegria.
Missionário Abraham Robson Ferreira. Gozo é aquilo que implode. Gozo é a alegria implodida. Você fica sentindo aquilo, mas não sabe explicar. Vem um gosto na garganta, não é assim, missionário? Vem aquele gosto, você parece que está comendo algo gostoso que nunca comeu. Isso é gozo. É uma alegria implodida para dentro. Só você sabe. E o que é alegria? Presbítero Roger Santos. Alegria é o gozo explodido. Pastor Celso Santos, a alegria é o gozo explodido, pastor Ricardo, aleluia. Quando você está muito alegre, nós sabemos que o gozo é o que vem do alto para dentro, mas a alegria é o que sai de dentro para fora, aleluia. O gozo é o que vem de cima para dentro, mas a alegria é o que sai de dentro para fora, aleluia. Já tem alguém entendendo esse mistério? Por isso que você, quando pensa que não, levanta um do seu lado, levanta a mão, um explode aí, é porque ele está gozando. Daqui a pouco explode, e ele começa a manifestar a glória. Olha o que é gozo. Gozo, enquanto os discípulos do caminho de Emaús vai conversando com o mestre sem saber que era ele, vai falando, o mestre, o noivo, vai conversando com eles vão sentindo uma coisa quente, queimando. Está na Bíblia. Vai sentindo algo queimando, aquele gozo, aquela coisa gostosa dentro de si. Isso é gozo. Quando eles chegam em casa, que ele parte o pão e que ele desaparece, aí vai implodir, ou seja, vai explodir o gozo. Aí um olha para o outro e diz: nosso coração queimava. E diz: queimava. Eles vieram descendo do caminho, descendo de Jerusalém para Emaús, andando. São cerca de 10 a 11 quilômetros, andando. Devagarinho, triste, angustiado. Ao quase chegar, vem o gozo. E agora, ao mesmo instante, depois de andar quase 11 quilômetros, quando eles encontram com o noivo, um olhou para o outro, passaram sebo nas canelas e disse: eu é que não vou ficar aqui. É a alegria agora explodida, aleluia. Se você quiser ficar aí, você fica. Eu vou para Jerusalém de volta, eu vou para da onde eu vim, foi lá que ele ressuscitou. Eu vou anunciar, aleluia. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais temor. A alegria, o gozo explodindo para fora. Aí você tem como, irmãos, jogar para fora a alegria. Todo mundo vê. Imagina as pessoas que estavam caminhando, descendo de Jerusalém, indo para Emaús, vê aqueles dois loucos. E você, irmãos, quem já foi lá, os nossos irmãos que já foram em Israel, a nossa caravana será em agosto, a próxima, a 10ª caravana. Os irmãos que já foram já viram. Irmãos, nós subimos de autobus no ar-condicionado. É uma ladeira assim, ó. Todo mundo que vai para Jerusalém tem que subir. Todo mundo que sai de Jerusalém tem que descer. Eles desceram andando, mas quando subiu, deixa eu ver se tem alguém alegre. Aleluia. Você não vai subir da mesma forma que você desceu. Viu, pastor Veras? Aleluia, viu?
Evangelista Gabriel, você não vai subir da mesma forma que você desceu. Você desceu de um jeito, mas Deus, evangelista Mário Oliveira, vai fazer você subir diferente, diferente, diferente. Porque, pastor Rui Felipe, não é fácil. Viu, pastor Silvio Nunes, pastor Francisco Rocha? Você tem uma má notícia, você perder tudo, toda a sua esperança. Você desce chorando mesmo, triste, angustiado. Que lugar longe, está difícil. Você desce, mas quando você ouve a voz do noivo, você nunca vai subir da mesma forma que você desceu. Viu, evangelista Lindomberg? Aleluia. Descer é de uma forma, mas para subir é de outra. Porque você que está descendo, escuta, você que está descendo, se prepara, porque o noivo vai te pegar no pé da ladeira abaixo. Você que só está descendo, triste e angustiado, sem saber o que fazer, o mestre, o noivo, aleluia, ressuscitou, ele vai te encontrar. Bruna, se coloquem de pé. Voz de gozo, voz de alegria, voz de noivo, voz de esposa. E agora a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom e porque a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Agora a voz de louvor da casa do Senhor. Por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre.